Oiê, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma entrada nova no meu caderno de estudo. Já separei todas as coisas que eu preciso aqui. Vou mostrar para vocês meio que um passo a passo de como eu faço minhas pesquisas, o que é que eu uso. Já tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso, mas vocês gostam bastante, então eu resolvi fazer um novo vídeo sobre esse assunto. Vou mostrar também uma caneta nova que eu estou usando. Então, você que está aí do outro lado, já pega o seu caderninho para você se inspirar, pega um chá, um café e vamos fazer pesquisa? A primeira coisa que eu quero mostrar é o seguinte: às vezes eu faço no Canva isso aqui, que é como se fosse a página do meu caderno, de como eu gostaria que ela ficasse visualmente falando. E eu reúno as informações que eu quero passar para o caderno. Às vezes as informações estão muito extensas e na hora de passar para o caderno eu passo de uma forma mais resumida. E isso aqui é uma ferramenta que eu uso para fazer a pesquisa, que é o Notebook LM, acho que é assim que fala. Então aqui ela faz uma pesquisa rápida e ela te dá vários links para você clicar e ver quais são as fontes, o que tem. E é isso que eu uso para fazer a maior parte das pesquisas, além de usar o chat GPT e o Google normalmente, tá? Além de fazer este visual aqui, isso aqui já me ajuda a imprimir as imagens que eu quero usar no meu caderno. Vocês sabem que eu gosto de usar desenhos, fotos no caderno de tudo. Então, eu já tiro dali aquelas imagens e imprimo elas aqui, ó, na folha de papel adesivo. Aqui em casa eu tenho impressora, né, e só eu uso essa folha de papel adesivo. Então, acaba que eu faço impressões às vezes em meia folha, igual tá aqui, aí a outra metade da folha eu uso para outro momento. E dessa vez eu fiz uma coisa um pouco diferente. Eu imprimi os títulos também, porque eu achei que ficou bonitinho assim, então eu vou tentar usar dessa forma. Aqui, né, o próximo passo é, antes da gente abrir o caderno, cortar os adesivos. Eu vou cortar e já volto com tudo cortado pra gente fazer a pesquisa juntos, tá? Adesivos cortados, eu vou abrir a minha capa Sônia Rondon pra gente pegar o meu caderno de tudo. E se você tá aí do outro lado se perguntando o que é caderno de tudo, eu não sei o que é isso, eu vou te explicar. O caderno de tudo nada mais é do que um local onde você faz anotações que fazem sentido para você. Então, ele pode ser um lugar onde você vai fazer anotações sobre a sua rotina, anotações sobre a sua saúde, planejamentos e, no meu caso, pequenas pesquisas. Aqui nesse caderno, vocês estão vendo que ele é o volume 2, é o volume 2 de 2026, e ele tem até uma pequena definição, que é um livro onde passagens notáveis de outros trabalhos são copiados para uso pessoal. Então, é basicamente isso. O meu caderno tem várias pesquisas que fazem muito sentido para mim. São pequenas pesquisas, tá? A gente não tá aqui para fazer trabalho científico. Então, pesquisa sobre medicação que eu estava tomando, sobre personagens de livros, sobre temas dos livros que eu estava lendo, temas da física que me interessam bastante. Eu tenho também indicações de livros que eu vi em vídeos do YouTube de outros criadores de conteúdo, sobre alquimia. Aqui, por exemplo, eu tenho uma sequência de vídeos dessa criadora que é a Jus Gervason, que é uma pessoa que é pós-doutora em literatura e contemporaneidades, e ela estava fazendo vários vídeos sobre que tipo de leitor e sobre esses estudos mais literários. Então eu fui assistindo os vídeos dela e fazendo anotações. Então basicamente é isso. O tema de hoje, eu vou até virar essa página aqui para a gente pegar uma página inteira. Vai ser a Monstera deliciosa, que é a planta conhecida como costela de Adão, as cochonilhas e oxalato de cálcio. Essas vão ser as pesquisas que eu vou colocar aqui. Por quê? Eu ganhei uma Monstera deliciosa de presente e ela veio infestada de cochonilha, e as Monstera deliciosa elas têm oxalato de cálcio, então eu juntei tudo e resolvi fazer uma pesquisa. Aquela imagem que eu mostrei no começo do vídeo, do Canva, é para me orientar de mais ou menos como eu gostaria que ficasse a imagem, né, o layout aqui depois de pronto, tá? Vou mostrar para vocês agora, antes da gente começar. Comprei essa caneta aqui, ó, recentemente. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar para vocês verem. Pentel Energel 05. Quem me conhece sabe que eu vivo uma saga com canetas pretas. Eu tinha comprado essa aqui da Pentel, Energel 07. Odiei, ela não escreve bem, não desliza na página. E eu comecei a achar que talvez fosse a página do caderno de tudo, porque no Kimber essa aqui escreve bem. Então a gente vai testar se aqui ela escreve bem também ou não. Eu vou pegar o meu marca-texto, eu ia pegar um marca-texto cinza, que eu uso sempre. Todo mundo sabe aqui que eu sou muito, muito fã do marca-texto cinza da Faber-Castell. Mas, como é verde as plantas, eu vou usar esse marca-texto aqui da Masterprint, que eu paguei R$2, tá? Então, vou usar esse aqui. E eu quero fazer uns desenhos bem bobinhos, umas folhinhas, umas coisas. Então, também vou pegar umas canetas pra gente fazer isso. Não sei se eu vou dar conta, mas eu vou pegar. Ó, um verde, um azul e um amarelinho pra fazer tipo um sol. E agora como que vai funcionar? Eu vou
gravar o resto do vídeo fazendo a pesquisa e narrar por cima, e provavelmente a parte da pesquisa vai estar acelerada, porque senão a gente vai ficar aqui 5 horas enquanto eu escrevo tudo que eu gostaria de escrever. Bom, caso você esteja se perguntando qual todo o sentido disso, né, de fazer uma pesquisa na internet, fazer uma pré-visualização dessa pesquisa e depois passar isso para um caderno de forma manual, eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é que isso é um hobby e que hobbies não precisam de justificativa. Quando a gente tem um hobby, a gente simplesmente faz porque a gente gosta. Mas eu quero passar aqui a minha visão de algumas coisas que eu acho interessante quando a gente tem um hobby manual como esse. E o porquê que eu acho o caderno de estudo uma ferramenta interessante. Eu acho que pessoas que têm um caderno de estudo costumam ser pessoas muito mais dinâmicas e inteligentes, costumam aflorar a curiosidade delas, né? E nesse caso do caderno de estudo, a curiosidade ela deixa de ser uma coisa passageira, porque quando a gente escreve, a curiosidade ela ganha um lugar específico para existir. E aí você colocou aquilo num lugar físico que você pode ir lá depois e consultar. E aí você está pensando, imagina, eu não vou escrever, quem dirá consultar. É isso, né? Se não existe este lugar na sua vida, muito dificilmente esse hobby vai te fazer feliz. Mas se você é uma pessoa que gosta de escrever e que gosta de estudar, eu acho que ter um caderno de estudo pode fazer grande diferença na sua vida. Pesquisar uma informação, tentar explicar essa informação com as suas próprias palavras, é muito interessante, né? Transformar a pesquisa, vários artigos, livros, em algumas linhas, colocar ali o que é realmente importante para você ou como você explicaria esse assunto para outra pessoa, transforma informação em conhecimento, porque ter informação é diferente de ter conhecimento. Uma outra coisa que eu acho muito interessante no caderno de tudo é que você cria um registro da sua curiosidade. Aquilo, esse caderno, ele vira praticamente um espelho da sua personalidade. Eu acho que eu já falei isso aqui em alguns vídeos, que abrir os meus cadernos é como abrir pequenas caixas do meu cérebro, né, que são partes da minha personalidade. Todas essas perguntas, eu estou fazendo uma pesquisa sobre uma planta, e por que que eu fiz isso? Porque eu ganhei essa planta. Elas parecem pesquisas pequenas, mas elas vão contar muito sobre quem eu sou, sobre o que me chama atenção, sobre o que faz sentido para mim. E às vezes, daqui a alguns anos, quando eu abrir esse caderno, talvez isso nem faça mais sentido, o que eu pesquisei não faça mais sentido, ou eu nem lembre mais, sabe? Mas aquilo tá ali e vai me lembrar de alguém que eu fui naquele momento. Uma coisa muito legal também do caderno de estudo é que, de certa forma, a gente nunca para de pesquisar, porque uma pesquisa acaba levando a outra. Eu comecei, por exemplo, colocando aqui o que era a planta, né, a Monstera deliciosa, por que que ela tinha esse nome, por que que ela tem os buracos na folha. E aí, de repente, eu fui parar em cochonilhas, porque a planta veio com essa praga, que não tem outro termo para usar, e aí fui pesquisar sobre a cochonilha e depois fui pesquisar sobre o oxalato de cálcio, que é uma substância que a planta produz e que é tóxica. Então, você tá vendo que eu comecei com uma coisa boba, uma planta que eu ganhei e eu podia só ler na internet sobre como regar e como cuidar e tudo bem. Não seria grande coisa. Mas ela virou uma rede de curiosidades, uma coleção de assuntos e de coisas interessantes que indiretamente não tem fim, porque um assunto acaba sempre puxando o outro e a gente está sempre pesquisando e estudando. E eu acho que isso me leva ao próximo ponto, que seria se você tem um hobby como escrever, você acaba prestando mais atenção no mundo, né? Quando você tem um lugar para registrar as suas perguntas, as suas dúvidas, você começa a perceber mais coisas. Então, uma palavra diferente, às vezes num livro, uma planta esquisita, um animal que faz alguma coisa diferente, uma informação que você não entendeu,
você passa a olhar para aquilo e falar, nossa, eu quero saber por que que isso é assim, eu quero saber por que que o céu é azul, eu quero saber por que que as pessoas roncam, eu quero saber por que que... não sei, enfim, quero saber tudo, né? Eu quero descobrir as coisas e as pequenas coisas do nosso cotidiano começam a fornecer assunto e aí a nossa vida ela começa a parecer mais interessante do que simplesmente só passar os dias, né? E eu acho que a última coisa, né, que eu acho que é muito legal no caderno de estudo é que, assim, a internet ela é ótima para a gente encontrar informação, né? Em segundos, você digita lá, em qualquer lugar, como eu falei no começo do vídeo, no Google, no ChatGPT, no Notebook LM, qualquer lugar. Você coloca lá por que que a planta monstera tem buracos na folha. Você pode ler 5 páginas, ver um vídeo e daqui a pouco você se perdeu, sabe? Esqueceu, né? E escrever meio que te obriga a ficar ali naquele assunto por tempo suficiente para entender o assunto e para absorver ele. E hoje em dia, nesse ritmo que a gente vive, você conseguir parar para sentar e escrever, esse vídeo, claro que aí enquanto eu estou escrevendo está acelerado, mas eu gostei mais ou menos uma hora e meia escrevendo. Fora o tempo que eu tinha gastado, né, de pesquisa fazendo antes. Então, poxa vida, você dedicar um tempo da sua vida para uma pesquisa de uma coisa boba e não para coisas que estão ali, né, rápidos, vídeos rápidos e etc., faz muito bem para o nosso cérebro. Eu acho que uma das coisas mais legais de ter um caderno de estudo é que ele dá pra gente um lugar para as coisas que despertam a nossa curiosidade. Como eu disse, isso não necessariamente precisa só esses assuntos que eu coloco no meu caderno, né? A gente pesquisa tanta coisa durante a vida e muitas vezes, algumas horas depois, a gente já esqueceu o que a gente está pesquisando. E eu acho que quando eu escrevo sobre aquilo, eu preciso organizar o que eu descobri, transformar a informação no que faz sentido para mim, escrever da forma que vai me fazer lembrar. Eu tenho uma memória tão boa que às vezes eu consigo lembrar a roupa que eu estava usando quando eu escrevi o que eu escrevi. Então, além disso, poder voltar nesse caderno, encontrar essas coisas que um dia eu tive curiosidade de saber, anotações de livros, por exemplo, sempre que eu quero comprar um livro, eu volto para anotar, para olhar as minhas anotações e ver o que eu anotei. No fim, esse caderno, ele é um registro das coisas que me chamaram a atenção nos momentos da minha vida, né? E eu acho que isso para mim faz muito sentido. Eu sei que para nem todo mundo, perdão. Eu sei que isso não vai fazer sentido para todo mundo. Aliás, para muita gente isso não vai fazer sentido, principalmente hoje em dia. Esses tempos atrás eu encontrei uma amiga e ela falou: "Cara, eu acho que eu nem sei escrever mais meu nome, porque simplesmente não preciso, não uso para nada escrever de forma manual". E para mim isso é tão surreal de impensável que eu não sei nem dizer, sabe? Então, se você nunca teve um caderno de estudo, fica aqui o meu convite. Aqui no canal tem vários vídeos sobre esse assunto. Eu acho que vai ser benéfico vocês tentarem ter um caderno de tudo. Eu já tive todos os tipos de caderno, todos os formatos, e tem isso, tem comentários nos meus vídeos de pessoas que tiveram também vários tipos, formatos. Eu sempre cito esse comentário, tem uma seguidora minha que ela tem um caderno de tudo para as receitas médicas e questões médicas dela, e eu acho isso muito legal porque é uma coisa de mostrar na prática como funciona, né, a anotação manual e como os cadernos fazem sentido. Então, eu vou terminar minha pesquisa aqui e fica aqui o meu convite, caso você nunca tenha feito um caderno de tudo, para você comprar um caderno bem baratinho e começar o seu caderno de tudo ainda hoje. Terminamos! Olha, então ficou assim as páginas novas do meu caderno de tudo, pesquisinhas sobre a costela de Adão, sobre as cochonilhas que vieram de brinde e sobre o oxalato de cálcio, que é uma substância tóxica que várias plantas têm, e eu tenho uma predileção por plantas que têm essa substância. Eu sou apaixonada em jiboias e em Comigo Ninguém Pode. Eu tenho uma Comigo Ninguém Pode enorme, do meu tamanho, mais ou menos 1,50 m de altura. Tem uma variedade enorme de jiboias em casa, então eu presto muita atenção nessas plantas porque elas são perigosas para crianças e para pets.
Gente, conta pra mim, o que vocês acharam da pesquisa, do método, dos adesivos? Tem alguma coisa que vocês querem saber? Eu vou adorar responder para vocês nos comentários.